Vamos para os superchats, que também tem muito, tá? O primeiro superchat não podia ser de outra pessoa, João do Bed. O João Pedro tá esquentando, hein, ADM? E posso falar uma coisa? Eu sou muito a favor e ele tem margem de evolução, coisa que não vejo tanto no Ferran. Cara, assim, eu ainda não tô muito convencido desses boatos do João Pedro no Barcelona, não, tá? Assim, o timing das notícias sempre me faz desconfiar. Por quê? Enquanto tava todo mundo falando do El Clássico, não tinha notícia do João Pedro. No dia que tava todo mundo falando da festa do Barça, não tinha notícia do João Pedro. Quando todo mundo começou a falar do jogo do Barça contra o Alavés, os 100 pontos, não tinha notícia do João Pedro. No dia seguinte, já não tem mais clássico, já não tem mais 100 pontos. O Barça já não vai mais jogar, não tem mais nada na temporada. Aí sai notícia do João Pedro. Isso me dá uma desconfiança tão grande da veracidade desse tipo de notícia. O timing das notícias, para mim, é metade da confiabilidade dela. Quando é num dia parado, tem nenhuma notícia. Talvez, se a entrevista do Mbappé tivesse sido de manhã, não saísse notícia nenhuma do João Pedro. Enquanto era um dia parado, modorrento, não tem nada para postar, e aí começam a pipocar boatos, como em outros momentos já pipocaram de Muriqui, de Sorloth, enfim. Aí vem essa notícia. Então eu ainda estou muito arredio a ela. Mas deixa eu fazer o seguinte, eu vou embarcar na tua. Vamos lá. Eu vou embarcar. O João Pedro é uma opção e o Barcelona está atrás e a contratação ela pode acontecer. O que a gente acha? Vamos lá. Eu, pessoalmente, acho que o Barcelona precisa mais de um goleador do que de um preparador de jogadas. Eu falei isso sobre o Julián Álvares. O Julián Álvares tem mais fãs na torcida do Barcelona do que o João Pedro. Então eu acho que falar isso do João Pedro eu vou apanhar menos. E apanhei bastante lá quando eu falei isso do Julián, mas era uma opinião que eu sempre tive, vocês sabem, e virou até uma brincadeira aqui do canal, né? Toda vez que o Julián fazia um gol, olha aí, ADM, gol do Julián. Aí quando o Julián perdeu o pênalti, agora o ADM tá feliz. Virou até uma brincadeira aqui, nossa, porque sempre que se falava do Julián Álvares, eu dizia, cara, mas é isso que o Barcelona precisa? Um jogador que nunca fez 25 gols numa temporada na vida dele? Ah, mas porque o Atlético não cria? Pô, mas também tem tantos times que não criam e conseguem os jogadores se destacarem com mais gols. Eu acho que é uma questão de característica mesmo. Ele fazer menos gol que o Sorloth, sendo o Sorloth o reserva, mostra que não é uma questão de criação, é de característica. Ele não é um grande goleador, ele não é um matador, ele é um jogador de movimentação, de abrir espaço, de intensidade. Pode também fazer gol, mas não é a especialidade dele. E eu sinto que esse sistema do Barcelona, ele precisa de um grande goleador. E eu queria um cara que já tivesse comprovado no currículo a capacidade de entregar 30 gols na temporada ou mais. O João Pedro é igual o Julián. Ele não é um goleador, ele não é um matador. Ele faz alguns gols muito bonitos. Ele prepara muito bem as jogadas, ele sai da área, ele abre espaço. Mas goleador, entregar 30 a 35. E olha que ele joga num time grande da Inglaterra, que é o Chelsea. É um time meio estranho, principalmente na atual temporada, muita oscilação. É um time capaz de ganhar do Barcelona de 3-0 e de perder do Nottingham Forest de 3-0. É assim que funciona o Chelsea na atual temporada. Então a gente pode ter alguns asteriscos ao desempenho do João Pedro, mas o João Pedro vai terminar a temporada com 20 gols marcados, gente. É muito pouco. É muito pouco para fazer um investimento, tendo em vista que é um jogador que vai sair da Premier League. E Premier League sempre tem uma taxa, pague 50 milhões a mais. Um jogador que, se você contratasse lá do Campeonato Francês, no mesmo nível de talento, jogou na Premier League, a gente tem que pagar 50 milhões a mais. E tem gente que abraça isso. Um dia desse eu estava debatendo com um rapaz, eu não tenho nada, não tem problema, tá? Ele não me tratou mal, é só uma opinião que eu acho que acaba sustentando essa taxa Premier League. Sobre o Senesi. Não, o Barcelona tem que contratar o Senesi. O Barcelona, eu falava, pô, cara, mas o desempenho dele não é melhor que o do Gerard Martin. Ah, mas a gente tem que entender que é na Premier League, a Premier League é muito mais difícil. Eu falo, porra, meu irmão, o Alderete no Getafe jogava campeonato espanhol e tá jogando a mesma coisa no Sunderland na Premier League.
Então não é tão diferente assim. Tu pode achar um pouco mais competitivo, time tal, tem algumas características diferentes, mas não é outro esporte a ponto de um jogador de meio de tabela na Premier League ser melhor que os principais jogadores de La Liga. Eu acho que é um exagero. Então eu não compro esse argumento de o cara fez 20 gols, mas foi jogando a Premier League. Se fosse qualquer outro campeonato, ele fazia 40. Eu não compro. Quem compra essa ideia vai achar que vale a pena procurar o João Pedro, porque 20 gols na Premier League é porque na Premier League. A Premier League é muito difícil. Deus abençoe, na Premier League ninguém faz. E não são 20 na Premier League, na temporada, tá? Se fosse só na Premier League, até tava bem bacana. É na temporada inteira. E vale a pena contratar e tem que pagar os 100 milhões e tem que abrir a carteira, porque na Premier League é tudo muito mais difícil, muito mais complicado, é muito magnífico esse campeonato. Nós temos que aceitar que um desempenho nota 7 lá seria um desempenho nota 9 em qualquer outro campeonato. Eu não compro. E justamente por não comprar esse raciocínio, e eu não tenho nada contra quem compra, mas saiba que você sustenta a taxa Premier League, 50 milhões a mais para qualquer jogador que vem de lá. Por isso, por não comprar, eu não acho que o João Pedro seria o melhor jogador possível para o Barça. Se for para trazer um jogador que não vai me entregar 30 gols ou mais, eu não preciso desembolsar muita grana. Tem vários jogadores. O Ferran entrega mais de 20. Se é para entregar menos de 30, eu não preciso desembolsar muita grana. Eu vou atrás do Oyarzabal, eu vou atrás do Guirassy, eu vou atrás de jogadores baratos, pensando no custo-benefício. Se é para abrir a carteira, pegar uma grana pesada, e por conta desse investimento, a gente tem que lembrar, não é que pagar a mais no atacante não vai ter consequência nenhuma, eu estou só sendo mão de vaca. Pagar a mais no atacante significa ter menos dinheiro para reforçar outras posições. É por isso que eu sempre coloco o preço do jogador no raciocínio para decidir se eu sou a favor ou não da contratação. Se for para abrir a carteira, tem que ser um maluco muito brabo. Tem que ser um maluco que eu olho aqui quantos gols ele fez na temporada e ele fez mais de 30, de preferência quase 40. São poucos os jogadores que fazem isso atualmente. O mercado de camisa 9 não tá para peixe. É por isso que eu não reclamo tanto quando a galera levanta a possibilidade de um reforço pesado na defesa e um reforço mais comedido no ataque. Não é porque eu acho que o ataque não é importante. É porque eu olho para o mercado e eu vejo o Haaland, o Harry Kane, o Mbappé em número de gols, em outros elementos não, mas em número de gols ele está ali e acabou. Não vivemos uma era de grandes goleadores. O próprio Dembélé, o Kvaratskhelia, são caras que dividem muito esse protagonismo. Eu não sei, se for para abrir a carteira, que seja um cara de 30 gols ou mais, ou então um maluco que, assim, ele não faz muito gol, mas ele é craque. Digamos. Eu não estou falando que eu acho que vai acontecer, é só um exemplo para você entender meu raciocínio de que situação eu aceitaria. O Dembélé está entrando no último ano de contrato com o PSG e ele não aceitou renovação. Se o Barcelona tivesse a oportunidade de trazer o Dembélé bola de ouro, mesmo ele não sendo artilheiro do campeonato francês, porque ele não é, aí eu converso. Mas o Julián, o João Pedro, que são jogadores muito bons, eu não conversaria, porque eu acho que se for para trazer um camisa 9 que não seja um goleador, tem que ser um maluco muito acima do resto. E se for para trazer um camisa 9 que não seja absurdamente acima do resto, tem que ser um grande goleador. Então, eu não iria por esse caminho. Agora, o João Pedro é ruim? Não. Vai ajudar o Barcelona? Muito. Se a decisão for essa, principalmente se conseguir um preço um pouco menor, que não exija que a gente vá negligenciar outros setores, e o Chelsea não jogando a Champions e talvez não jogando nem Liga Europa, pode virar um saldão, e aí a gente vai lá e consegue fazer algumas contratações com 30% de desconto em relação ao que seria numa situação normal, eu acho que pode dar certo, eu vou torcer para dar certo, eu não vou achar um absurdo, só que não seria esse o caminho que eu escolheria.